Muito boa noite. Segunda-feira, Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Fundamos o nosso núcleo, é um centro espírita, mas eu gosto muito de chamar de Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, porque tudo está ligado ao nosso mundo jurídico. Tudo que fazemos deve estar em consonância com as leis de Deus e com as leis que estejam em vigor no nosso mundo social, na sociedade em que vivemos. Nós vivemos numa democracia, num Estado democrático de direito, aqui está a Constituição, e tudo que fazemos deve ser perfeito, ou seja, o objeto sempre lícito, o agente capaz e a forma determinada em lei ou não proibida. Mas devemos estar sempre conscientes do que estamos fazendo, até porque vamos responder por tudo que fazemos. Hoje, segunda-feira, Justiça Divina, o nosso mestre Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Culpa e reencarnação. Espíritos culpados somos quase todos. Somos quase todos. Julgávamos que o poder transitório entre os homens nos fosse conferido como sendo privilégio e imaginário merecimento. E usamo-lo por espada destruidora, aniquilando a alegria dos semelhantes. É verdade. Por falta de estudo, por falta de conhecimento das leis de Deus, nós ocupamos às vezes os cargos até de síndico de prédio, e passamos a humilhar os outros, achamos que temos uma espada na mão, achamos que somos mais sábios do que todos os outros, mais inteligentes. E depois nós vamos pagar caro, porque estamos enganando a nós próprios. Contudo, renascemos nos últimos degraus da subalternidade, aprendendo quanto dói o cativeiro da humilhação. Nós vamos ter que reencarnar para passar pela humilhação, para aprender a dar valor à humildade, à simplicidade, ao respeito ao próximo. Acreditávamos que a moeda farta nos situasse a cavaleiro dos desmandos de consciência. Quantos de nós acredita ainda que por ter muito dinheiro pode mandar em tudo? Não precisa obedecer às regras nenhuma. Não precisa obedecer à velocidade do trânsito. Não precisa ter paciência para seguir na fila, para não ultrapassar nos lugares errados, esteja ele a pé ou de carro. Ou seja, o mundo material, sem estudo, cria uma confusão tremenda. Entretanto, voltamos à arena terrestre em doloroso pauperismo, experimentando a miséria que infligimos aos outros. Muitos de nós vai voltar bastante carente, exatamente para aprender a dar valor ao que tinha e não soube usar. Admitíamos que as vítimas de nossos erros deliberados se distanciassem para sempre de nós depois da morte. E depois da morte a vida continua, nós vamos nos encontrar com eles. Vamos nos envergonhar do que fizemos com eles. Eu vou dar uma parada aqui, nesse momento importante,
para pegar esse livro da nossa professora Joana de Ângeles, Estudos Espíritas, aonde ela diz assim: através da reencarnação, mais se afirmam os laços de família, generalizando-se o amor em caráter universalista, em detrimento do egoísmo decorrente dos laços do sangue e da carne. Os espíritos recomeçam as jornadas interrompidas, onde melhor encontram as condições para a melhoria íntima. Nós reencarnamos para estudar e nos reformar intimamente, empreendermos a reforma íntima, a reforma moral. Os espíritos recomeçam as jornadas interrompidas, onde melhor encontram as condições para a melhoria íntima, volvendo aos mesmos sítios de consanguinidade, quando ali podem usufruir benefícios de reajustamento familiar ou de maior progresso espiritual. A Terra foi determinada por Deus, é uma escola, aonde os alunos reprovados voltam, esquecendo-se temporariamente das razões matrizes do amor ou do ódio, como do impositivo do resgate, nas aflições e dores de vário porte. O espírito frui a bênção de ter diminuídos os móveis através dos quais fracassou, ou se permitiu fascinar, reencetando as tarefas, por tendências, afinidades ou desagrados que motivaram a aproximação ou repulsa das pessoas com as quais é convidado a viver novamente. O Espiritismo explica as antipatias, as simpatias, as dificuldades de convivência, os problemas da caminhada. Eles não surgem por acaso. São ferramentas necessárias às nossas retificações. Mas a base é o estudo. A base é o estudo. Assim, o filho rebelde retorna na condição de pai. A esposa ultrajada volve como mãe abnegada. O criminoso odiento reinicia ao lado da vítima antiga. O infrator da existência física, autocida, reencarna com as limitações que ocasionou aos outros, mediante o atentado perpetrado contra a organização somática. A celebração mal aplicada redunda em idiotia irreversível, e a impiedade, o ultraje, o abuso de qualquer natureza constrói o suplício da miséria, física ou moral, como medida educadora de que necessita o defraudador. Queridos amigos, queridas amigas, a nossa ideia não é fazer palestra. Vocês estão vendo aqui, não tem palestrante nem palestra. Aqui nós só temos 4 aulas semanais tiradas de livros seguros, com o objetivo de incentivá-los a estudar, principalmente alertar a nós que estamos no meio das nossas reencarnações, ou no final, como eu, para que possamos ainda retificar alguns pontos, exatamente para preparar a nossa bagagem de partida, para que possamos partir melhor do que quando aqui chegamos. Esse é o objetivo do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos. Se você quer ser um bom advogado, estude.
Aprenda a respeitar os seus clientes. Não bote o dinheiro em primeiro lugar. Muitos clientes você deve fazer de graça, porque às vezes é uma dívida sua. Mas pelo menos atender bem. Assim como a engenharia, a medicina, o direito, não devem ser frutos de comércio. Nós não devemos ficar espalhando que temos que ganhar. Caixão não tem gaveta. De repente, na próxima, em vez de ser advogado ou de ser juiz, você vai ser um faxineiro do tribunal. Vai ser mudo para aprender a ouvir melhor e empreender as suas reformas. Nós precisamos aprender a estudar. Religião não é para você fazer o que você quiser, ao contrário, é para você se corrigir enquanto é tempo. Estudar a religião, como nós aqui fazemos a nossa programação de estudo, é para que você utilize o conhecimento para retificar os seus erros, para melhorar os seus comportamentos, suas formas de pensar, de agir, de conviver com as pessoas. É por isso que nós aqui estamos sempre estudando. Seja qual for a situação em que te encontres, diz Joana de Ângeles. Agradece a Deus a atual conjuntura expiatória ou provacional, utilizando-te do tempo com sabedoria e discernimento. Esse é o objetivo do alerta do núcleo de estudos. Utilizando-te do tempo com sabedoria e discernimento, de modo a construires o futuro, desde que o presente se te afigure afligente ou doloroso. O que hoje possuis vem de ontem. Nós somos dependentes das nossas obras, do que fizemos nas vidas anteriores. Inclusive o que fizemos nessa também nos tempos que passaram. Nós vamos responder por tudo isso. O que hoje possuis vem de ontem, podendo edificar para o amanhã, preparar o seu futuro, através do uso que faças das faculdades ao teu alcance. Por isso que nós temos que estudar para saber utilizar de forma correta as faculdades que nós temos. Deus não deixa de dar as oportunidades a nenhum filho. Todos recebem de acordo com as suas possibilidades, com as suas necessidades de retificação. Todos recebem a oportunidade de se arrependerem, de se corrigirem, de retificarem os erros do caminho, de estudarem muito para aprenderem a andar no caminho do bem. Aprendermos a sermos humildes. Daí a necessidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho deve ser estudado todo dia, por todas as profissões, por todos os profissionais. Quando nós soubermos esse Evangelho na ponta da língua, nós estaremos praticando as bem-aventuranças e seguindo melhor no colégio em que nos matriculamos, o colégio do nosso Pai, a universidade da alma. Uma beleza de estudo, só em livros seguros. Que segunda-feira para começar bem a semana. Não deixem de estudar os livros seguros. Tornem-se estudantes sérios e responsáveis. Um grande abraço, uma boa semana. Tudo de bom para vocês todos. Muito obrigado pela atenção.